Fala aí galera, beleza? Chegamos no dia 26, pois é, dia 26 de 66 dias, faltam 30 dias ainda pela frente, vamos que vamos. Eu falei 30, né? 30 dias aí pela frente, mas vamos que vamos. E hoje a gente vai conversar, lembrando que a gente está no módulo 2, ainda falando sobre os produtos de renda fixa, né? A gente vai falar sobre um assunto que sempre cai na prova, que é tema também no módulo 5, mas essa parte que eu vou falar cai no módulo 2 normalmente, né? Cada dia mais a gente percebe que o pessoal tem indo muito para parte de tributação no exterior, né? Nas operações do exterior no módulo 5, parte de declaração de imposto de renda, e tem caído no módulo 2 a tributação de operações de investimento, né? É isso que tem acontecido. Mas vamos lá, né? Vamos CFP. Daqui a pouco chega o dia da prova, você tem que estar preparadão. Então vamos lembrar de algumas coisas que são essenciais, que são muito importantes, né? E agora eu queria falar rapidão aqui de tributação de renda fixa, né? Saiu um T esquisito aqui. Tributação, né? Tributação de renda fixa. Como é que funciona a tributação de renda fixa? A tributação de renda fixa, ela tem uma tabela regressiva, né? Sempre que você ouvir sobre tabela progressiva, diz respeito à renda, né? Pelo princípio da progressividade, quanto mais o cara ganha, ele deveria recolher mais imposto. Sempre que você ouvir sobre tabela regressiva, diz respeito ao prazo. Ou seja, operações com maior horizonte de investimento, operações mais longas, cujo vencimento é mais longo, geralmente vão pagar uma taxa menor, tá certo? E é o que vai acontecer nesse caso aqui, né? Então a gente sabe que na renda fixa, quando você faz uma operação de 0 a 180 dias, né, de vencimento, então o prazo da operação vai estar entre 0 e 180 dias, você recolhe uma alíquota de imposto de 22,5% sobre o lucro da operação, tá certo? De 181 a 360 dias, mais ou menos 6 meses a um ano, o que acontece? Essa alíquota é de 20% sobre o lucro da operação. De 361 a 720 dias, você tem uma alíquota de 17,5% sobre o lucro da operação. E acima, né? Acima de 720 dias, a partir de 721 dias, você tem uma alíquota de 15% sobre o lucro da operação. Então isso é o que você recolhe de imposto sobre o lucro da operação. Beleza? Base de cálculo é o lucro, a alíquota é essa que varia de acordo com o prazo. Importante você ter isso em mente. Outra coisa importante, essa tributação, ela é em caráter definitivo. Então, uma vez tributado, você não consegue compensar, recuperar depois. Isso é um ponto muito importante também, né? Você não consegue fazer essas compensações aí ao longo do tempo. Beleza? Bom, lembra também o seguinte, né? Que dentro dos produtos de renda fixa, a gente vai ter algumas isenções. LCI, LCA, CRI, CRA, né? LCI é emitido por banco, LCA também, então é garantido pelo FGC. CRI e CRA não são garantidos pelo FGC, tá certo? Aí você tem algumas isenções para debêntures incentivadas, a gente fala depois sobre isso quando a gente falar sobre debêntures, tá certo? Caderneta de poupança, que a gente já falou. Então são sempre alguns produtos que você precisa conhecer, porque normalmente a prova gosta de perguntar sobre isso porque é muito relevante, né? Então essa isenção fiscal pode trazer uma rentabilidade maior para o investidor. Beleza? Então o preâmbulo feito, vamos para o exercício? Vem comigo. Muito bem. Então exercício number 1. Olá, o investidor possui uma aplicação em CDB de determinada instituição financeira. Essa aplicação vencerá nos próximos dias e a taxa a ele oferecida para renovação foi de 8% ao ano no CDB, tá certo? Então ofereceram lá 8%. Vai caretinha, 8% ao ano, beleza? Para vencimento pouco superior a 2 anos. Importante, né? Já falou, vencimento pouco superior a 2 anos, a gente já está sabendo que vai cair naquela alíquota de 15% sobre o rendimento. Essa tributação de renda fixa. Será oferecida a ele também uma LCA. Opa, LCA não paga imposto. Do mesmo emissor e mesmo prazo, então o mesmo risco, né?
qual deverá ser a taxa mínima da LCA para que essa última proposta seja atrativa? Pessoal, essa questão cai sempre, tá certo? Você precisa saber resolver. Então, olha só, qual que é o grande pepino aqui? CDB paga imposto, LCA não paga imposto. Então, o que importa para o investidor é a taxa líquida de imposto, porque é quanto ele vai ganhar, tá certo? A taxa bruta não importa muito, o que importa é a taxa líquida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tabelinha, tá? CDB, LCA, ok? Beleza? Aí vem comigo no seguinte. Nessa tabelinha, a gente vai imaginar o seguinte. Primeiro item, taxa da operação, ok? Taxa da operação. Qual que é a taxa que foi oferecida no CDB? 8% ao ano, ok? Quanto que vai dar na taxa ao período? Taxa ao período, aproximadamente 2 anos o período, então esse 8% ao ano vai ser para 2 anos. Não vai colocar 16%, não é bem 16%. É 1,08 elevado ao quadrado, porque é assim que a gente faz transformação de taxa, né? Então eu vou vir aqui chamar a minha querida HP. Chega aí, HP. Vou achar essa taxa de 8% ao ano para 2 anos. Como é que eu vou fazer isso? 1,08, Enter, 2, eleva. Tá certo? E vou chegar lá no 16,64. 16,64. Então, a taxa ao período é 16,64%. É isso que vai render ao período, 16,64. Legal? Muito bem, aí é que são elas, porque o que acontece? Essa taxa é a taxa bruta, precisa tirar daí o imposto, ok? Então, como é que eu tiro daí o imposto? Pensa o seguinte, cidadão começou lá com 100 mil reais, é ou não é? Se ele deixar por 2 anos, esses 100 mil reais vai virar 116.640 reais, não é? A taxa 16,64, tá certo? Então, se ele começar com 100 mil, faz vezes 116.640. Então, 116.640, tá certo? Isso aqui vai ser o valor futuro bruto. Só que ele tem que recolher imposto, porque CDB recolhe imposto. Então, vai recolher um imposto de 15%. Ou não é? Vai recolher imposto de 15%? Vai recolher imposto de 15%. Então, é 15% de quanto? Do ganho, do lucro. 100 mil, passou a ter 116.640, 15% de 16.640. Então, quanto é que vai ser de imposto? O IR aqui vai ser 16.640 vezes 15%. Então, deixa eu tirar os 100 mil novamente. 16.640, ponto 15 vezes, olha lá, 2.496. Vai pagar de imposto? 2.496. Ou não é? Então, qual foi o valor futuro líquido, né? O valor futuro líquido vai ser o 116.640 menos o 2.496. 116.640. É isso aí. Menos. Vai dar 114.144. 114.144. Agora pensa comigo. Valor presente era 100 mil. Passou a ter, de fato, já descontado o imposto, 114.144. Nesse período ganhou 14%, mais ou menos. Só que eu quero achar a taxa anual, tá certo? Vamos encontrar a taxa anual dessa operação. Isso aqui é valor futuro, 100 mil é valor presente, 2 é o meu N. Qual que é a taxa? Olha lá, 6,84%. Então, a taxa líquida do CDB, tá certo? A taxa líquida do CDB, ela foi de 6,84%. Ou seja, se eu descontar o imposto, deu 6,84% de ganho. Tá certo? Muito bem. Como a LCA não paga imposto, essa LCA vai ter que entregar pelo menos esses 6,84% ao ano. No mínimo 6,84% para valer a pena a LCA. Tá certo? Essa aqui é a minha conta. Agora, pô, professor, deu trabalho fazer isso tudo, não tem um jeito mais simples?
Tem um jeito mais simples. Eu vou fazer aqui no cantinho um jeito que seria mais automático, tá? Queria que você entendesse toda a conta, mas tem um jeito um pouquinho mais automático, que é o seguinte. Qual que é a taxa da operação? Não é 8%? Então você sempre tem que levar ela ao período. Esse 8% no período, que é 2 anos, a taxa bruta, né, do CDB, ela dá 16,64, tá? E aí, para você achar a taxa líquida, você sempre vai fazer o seguinte. A sua taxa líquida, ela é a taxa bruta vezes 1 menos a alíquota tributária, que você já sabe que é 15%, que é um pouquinho mais de 2 anos. Então, olha só, a taxa líquida vai ser o 16,64% vezes 1 menos 0,15, né? Porque a alíquota tributária é 15%. Se você fizer essa conta, então vamos lá. 16,64, enter, 0,85 vezes, está dando 14,14%. Essa é a taxa bruta, né? 14,144%. Essa é a taxa bruta. Tá comigo? Legal. Bruta? Não, essa é a taxa líquida para o período de 2 anos, tá certo? Aí é só você trazer para 1 ano. Quando você trouxer isso para 1 ano, você vai chegar nesse mesmo 6,84. Então, 100 divide 1 mais, essa é a taxa de 2 anos. Para chegar na taxa de 1 ano, eu vou elevar a 1 sobre 2. 2 eleva, tá lá. 1 menos 100 vezes 6,84. Chegou no mesmíssimo resultado, 6,84% ao ano. Beleza? Então, no fundo, o que a gente tem que fazer é considerar o seguinte. Deu um rendimento, paguei o imposto. Quanto é que sobrou líquido de rendimento no CDB? 6,84. Como a LCA não tem pagamento de imposto, se eu fechar a 6,84, eu já consigo no período 14,144%, estou fazendo o caminho inverso, né? O meu valor futuro já vai buscar os 114,144, pago zero de imposto, o meu valor líquido é 114,144. Perceberam? Então, com a LCI ou com a LCA funciona assim, você não paga imposto. Como não paga imposto? O grande lance é você descontar o valor do imposto para chegar nessa taxa mínima aqui, que é o 6,84. Beleza? Tamo junto? Isso quer dizer o seguinte, 8% ao ano no CDB corresponde a 6,84% ao ano na LCA. Eu preciso de uma taxa mais gorda no CDB para compensar o imposto que eu vou ter que pagar. Beleza? Tamo junto? Felipão, esse 15% aqui, é sempre ele? Não, depende do prazo, né? Lembra que eu expliquei para vocês aqui a bagaça? Depende do prazo, você tem essa tabela regressiva. Entrou em 15% porque o enunciado diz que o prazo é pouco superior a 2 anos, então passa dos 720 dias aqui. Fechou? Beleza? Vamos para o exercício 2. O investidor busca investir, né? Deixa eu só dar um apagão aqui, só para... O investidor busca investir em títulos indexados à inflação no Tesouro Direto. Indexado à inflação no Tesouro Direto, a gente viu que é Tesouro IPCA ou Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+, ou Tesouro IPCA+, com cupons semestrais, com pagamentos semestrais. Tá certo? Muito bem. Só que ele quer minimizar o seu custo tributário, importante isso. Para atingir os seus objetivos, qual ativo ele deve adquirir? Tesouro Selic? Não, porque não corrige pela inflação, tá certo? Tesouro IPCA com juros semestrais poderia ser, pré-fixado não corrige pela inflação, Tesouro IPCA+, poderia ser. Pergunta é, alternativa B de bolota ou D de deu certo? Olha só. Essa aqui tem juros semestrais. Qual que é o grande problema? Você vai receber o primeiro pagamento de juros antes de 6 meses. Então já vai dar uma garfada de 22,5% porque está entre 0 e 180 dias. Tá certo? Não é uma decisão inteligente do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário. Então não pode ser com juros semestrais, tá errado. Tem que ser Tesouro IPCA+, tá certo? Chamado Tesouro IPCA principal.
né, você não tem o pagamento de juros semestrais. Fechou? Beleza? Fecha a operação aí um pouco mais longa, por exemplo, para mais de 2 anos, então você vai entrar na alíquota de 15% sobre o rendimento, que é a menor alíquota da renda fixa. Beleza? Muito bem. Muito bem, pessoal, a gente fica por aqui, então. Lembra sempre o seguinte, tem duas coisas que você tem que ter muito claras na sua cabeça. Tabela regressiva de renda fixa, né? Primeira coisa, identificar legal o prazo, e como calcular a taxa efetiva, né? A taxa líquida de imposto para ver o rendimento que realmente aquele investidor teve. Beleza? Vamos que vamos. Fica com a gente, dia 26 foi embora. A gente já vai chegar no 66. Vamos junto aí. Até mais. Tchau, tchau.